Bom, eu acho que antes de mais nada, eu já agradeci, né, a presença aí de vocês. Muito obrigada mesmo. Eu queria fazer, assim, uma apresentação bem rapidinha, uma apresentação minha, né? Eu não sei se todo mundo que tá aqui acompanhando me conhece por meio de alguma pessoa ou me conhece pessoalmente. Então, eu também já fiz um vídeo, né, sobre isso para falar da minha trajetória. Então, só para contextualizar, hoje eu tô fazendo pós-doutorado em Química na Universidade de Ottawa, no Canadá. Desde o final do ano passado que eu tenho pensado muito em trabalhar, assim, ajudar as pessoas com essa questão da escrita científica, né? Que era uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E sempre tive prazer mesmo, assim, por mais difícil que seja, eu sempre gostei de escrever os trabalhos do laboratório. E eu percebo que muita gente tem dificuldade, né? Principalmente por causa do inglês. E aí, quando a gente chegou aqui no final de julho de 2019, eu percebi que realmente essa dificuldade da escrita, ela acontece mesmo para quem é nativo da língua, né? A escrita ela tem que ser lenta, a escrita científica tem que ser lenta, tem que ser bem pensada. Então não adianta a gente correr para tentar escrever um artigo ou um trabalho. Então é tudo um trabalho que tem que ser bem feito bem lentamente. Bom, então é isso, assim, né? Questão de falar mais ou menos quem sou eu, rapidamente. E desde então, o final do ano passado, que eu tenho tentado estudar e entender mais sobre a escrita científica, principalmente em inglês, né? E acompanhando uma pessoa que eles chamam de technical writer, né, em inglês, ou escritor técnico, que fazia correções e edições de artigos científicos. E quando eu fiquei acompanhando essa pessoa, eu percebi que a gente tem muito a aprender e muito a melhorar. Então, esse é o objetivo de eu estar criando esses conteúdos, né, no meu Instagram. Acho que tá fazendo 2 meses que eu comecei a divulgar esse tipo de conteúdo. E eu acho que todo mundo tem gostado, né? Quem é do meio acadêmico, né, principalmente. Então, espero conseguir continuar, né? É trabalhoso, então, assim, eu aproveito os fins de semana aqui, basicamente, para fazer esse tipo de conteúdo. Agora, nas últimas 2 semanas, a gente já voltou a trabalhar, fazendo turnos. Os laboratórios estão com 30% da capacidade. Então, agora tem ficado, assim, um pouco mais difícil de criar os conteúdos, mas fim de semana tá aí, a gente tenta trabalhar com o que temos, não é isso? Bom, para começar então a falar mais do tema, né, da nossa live, eu queria voltar nesse assunto de que a escrita científica, a redação científica, é um tema muito amplo que vai envolver várias coisas, tá? Não vai existir uma receita pronta para nenhum artigo, para nenhum trabalho. Então, isso requer um estudo, sempre você praticar, né? Requer sempre a prática, tanto da escrita quanto da leitura de artigos. Não adianta você querer uma receita pronta para escrever um artigo em um final de semana, tá? Isso não existe. Então, eu tenho aqui um planejamento mais ou menos do que eu quero falar para vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar, gente, é que não esperem que... deixa a Fernanda colocar várias dicas de várias coisas para eu começar realmente a escrever. Deixa ela dar todas as dicas de introdução, de parte experimental, de resultado, de conclusão, e aí eu vou começar a escrever o meu trabalho. Não espere, né? Essa falta de iniciativa, né, para começar a escrever, muitas vezes a gente fica esperando a hora ideal. Agora eu já estudei tudo, já sei como escrever uma introdução e todas as partes do artigo ou do meu TCC. Agora eu vou sentar e vou começar. Isso nunca vai acontecer, tá? Tem mais de 10 anos que eu estou no mundo acadêmico e eu não sei tudo ainda.
E acho que nunca vou saber tudo, né? Ainda mais porque as coisas hoje estão em constante evolução. Então, não espere, comece já. Só a prática vai levar você a, não à perfeição, mas a chegar próximo da perfeição. Outra coisa, nesse assunto, né, da nossa live agora. Falta de iniciativa para começar a escrever. Como resolver? Não espere o seu professor, o seu orientador, a sua orientadora chegar para você e falar: fulano, não tá na hora aí da gente escrever um artigo? Não tá na hora de você começar a escrever sua tese? Gente, vocês podem achar que é balela, mas os professores que estão aí, as professoras que estão aí assistindo, podem falar que eu não estou mentindo. Os professores são muito ocupados. Eles dão aula, eles fazem pesquisa, eles trabalham ali com 1001 burocracias dentro das universidades, tá? Que a gente não tem noção. Então, aqueles professores que estão realmente envolvidos na pesquisa, na extensão e dando aulas, eles têm muito trabalho, eles estão muito ocupados, quase sempre, e às vezes eles nem vão lembrar do seu prazo. Qual é o seu prazo de defesa do TCC ou da tese? Então, essa iniciativa tem que partir do aluno, tá? Então, não espere o seu orientador ou a sua orientadora chegar para você e falar: está na hora de escrever, vamos sentar aqui, senta aqui comigo, vamos escrever aqui juntinhos, porque isso muitas vezes não vai acontecer. E se você chega para o seu orientador com uma versão do trabalho, uma versão preliminar que seja um rascunho aí do seu trabalho, para ele olhar e falar: olha, eu consegui escrever as discussões dos meus resultados, posso te enviar por e-mail? Isso já vai fazer uma diferença e tanto na sua reputação com o seu orientador, tá? Eu fui aluna de um professor muito ocupado durante TCC, mestrado e doutorado. Hoje também posso falar que meu supervisor também é muito ocupado. Eu acho que não vai existir um orientador que não é super ocupado, né? Então não espere, tá? Não espere. Tenha você a iniciativa de sentar e começar a escrever. Tá, mas como que eu faço isso? Vou sentar do nada um belo dia e vou começar a escrever. Eu tenho algumas dicas, então, para dar para vocês nesse sentido, tá? E daí eu vou falando essas coisas que eu pensei em falar aqui para vocês hoje. E caso vocês tenham algum questionamento, podem ir colocando os comentários, que aí eu posso ir respondendo ao longo da live, ou eu posso deixar para o final também, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que você pode fazer organizar de forma preliminar isso enquanto você estiver fazendo os experimentos, por exemplo. Eu sempre falo mais relacionado à área da química porque é a minha área, né? Mas eu acho que isso se aplica a outras áreas também. Então, quando você está ali fazendo a coleta de dados, os experimentos, já vá organizando de uma forma preliminar os seus resultados. E tudo aquilo que você está fazendo, eu gosto de organizar, por exemplo, em slides no PowerPoint. Então, cada experimento que eu faço e cada resultado que eu tenho, eu já vou organizando, tipo numa apresentação do PowerPoint, de uma maneira que faça sentido na minha cabeça, né? Que eu estou contando a história do que eu estou fazendo ali ao longo daqueles experimentos. Isso, quando você tem esses resultados já pré-organizados, quando o seu professor chegar para você e falar: vamos ali, vamos marcar uma reunião para a gente discutir os seus resultados, você já está com tudo organizado. Então, isso vai te ajudar tanto a discutir os seus resultados com o seu orientador, quanto na hora de você escrever, ok? Então, essa é uma primeira dica que eu daria para quem está mesmo para quem não está começando agora, mas se você está começando agora, seria muito bom você criar esse hábito de fazer sempre, deixar já os resultados previamente organizados.
E se você já tá aí no sufoco da escrita, tire um tempinho para pensar na ordem que você quer os seus resultados também, que isso vai te ajudar na escrita, tá? A procrastinação, que é esse fato da gente ficar, né, sempre jogando, amanhã eu começo, hoje de tarde eu começo, amanhã de manhã eu começo e nunca começa, é super normal. Procrastinar, eu acho que é natural do ser humano, ainda mais no momento em que a gente está agora, né? Um momento de muita incerteza para todo mundo, é um momento de incerteza para quem está na pós-graduação, né? Eu sei disso, eu compartilho de todos esses sentimentos de incerteza, principalmente estando fora do Brasil, é uma coisa que me deixa muito preocupada, sim, né? Então, às vezes a gente quer ali saber notícias, como que tá a Covid, quantos mil casos no mundo, quantos milhões de casos. Isso é normal, tá? Mas nesse momento, se você realmente está ali com a corda no pescoço para escrever, o ideal é você tentar se blindar um pouco do excesso de informações. Isso vai te ajudar também a preservar a sua saúde, sua própria saúde mental, né? Isso, no começo dessa pandemia, por exemplo, eu estava ali absorvendo muita informação e isso estava fazendo com que eu ficasse mal, eu não conseguia trabalhar direito. E depois que eu comecei a mais ou menos me policiar, né, o tempo que eu estava gastando em sites de notícias, no próprio Instagram, no WhatsApp, quando você consegue se blindar um pouco disso, você consegue ter um pouco de paz para começar a escrever. E eu sei também que é difícil para quem está em casa com crianças, né? Quem tem filhos. Não é o meu caso, mas eu tenho uma amiga próxima aqui que tem criança em casa. E eu, assim, eu acho que eu nem imagino como é difícil. Mas, mais uma vez, a gente tem que tentar concentrar, né? E para começar a escrever. Porque a escrita, gente, ela, pelo menos para mim, ela requer um lugar silencioso. Você ter ali um pouco de calma faz com que você tenha realmente a vontade de começar. Bom, a ideia inicial, então, de quando você começa a escrever, é que você tem que pensar que você não precisa escrever todo o seu trabalho de uma vez só. E que você precisa mandar para o seu orientador ou sua orientadora todo o seu trabalho escrito perfeitamente. Nossa, vai ter que ser assim, aquele texto maravilhoso para eu mandar. Não. Você tem que pensar que o seu primeiro texto, ele vai ser um rascunho. É um primeiro esboço do seu trabalho, tá? Se você começa nessa primeira etapa a querer corrigir demais o seu texto, você quer encontrar a frase perfeita para colocar naquela parte do seu trabalho e você fica gastando o seu tempo com isso no final vai ser uma perda de tempo. Porque pode ser que aquela frase que você ficou ali o dia inteiro tentando achar a melhor palavra, a melhor forma de falar aquilo, pode ser que aquela frase nem vai estar no seu texto final. E daí o seu dia inteiro pensando naquela frase foi por água abaixo. Então, pense que essa primeira escrita vai ser a escrita de um rascunho, um esboço do seu trabalho. Não fique gastando muito os seus neurônios ali em fazer um texto maravilhoso. Pense em escrever tudo aquilo que você tem. Vai escrevendo e tentando ligar uma coisa na outra, tá? Então, se você fica nessa ânsia de fazer o texto perfeito e de querer colocar as frases mais lindas, mais bem escritas, você vai perder tempo, isso vai tirar o seu ritmo da escrita e, consequentemente, você vai desanimar com a escrita, tá? Só voltando uma pergunta aqui da Amanda, que perguntou se eu acho que ter um lugar organizado para escrever faz diferença. Olha, eu acho que isso é bem pessoal, né? Para mim faz diferença. Então, eu procuro ter uma mesa
em que eu tenha ali o mínimo de organização possível, com computador, um papel que eu possa rascunhar, né? E que seja, eu tento também ter um lugar silencioso. Então, foram duas coisas, aí já vou contar a minha experiência, né? Duas coisas que eu tive muito trabalho para conseguir nessa quarentena. Por quê? Estamos morando num apartamento aqui bem pequeno, que tem uma mesa pequena. Então, eu e o meu marido, que também é da área acadêmica, tivemos que nos apertar para dividir essa mesa, né? Ok, tem um espaço pequeno, mas tem. E a questão do silêncio, gente, eu moro no centro da cidade e aqui a gente mora também perto de um quartel dos bombeiros. E, gente, é sirene o dia inteiro, vocês não têm noção. Tem dia que é assim, sirene, simplesmente 24 horas. Então, eu tinha dia que eu não sabia o que eu fazia, né? Se eu colocava uma música para tentar me concentrar, se eu ficava escutando as sirenes, e eu sou curiosa, eu quero saber o que tá acontecendo. Então, assim, foi uma tristeza para começar, para me concentrar na escrita, tá? Então, pra mim, faz total diferença ter um lugar organizado para escrever. Eu preciso sentar numa cadeira com a mesa. Eu não consigo escrever sentado na cama, gente, sentado no sofá. Vai dar dor no corpo, eu não recomendo, tá? Então, assim, eu acho que se você tem um lugar separado para isso, se você pode ter um lugar separado para escrever, é ótimo, vai te ajudar muito a concentrar, tá? Mas isso é uma coisa pessoal. Tem gente que consegue concentrar muito bem no meio do barulho. Não é o meu caso. Bom, então vamos continuar aqui com o tema da live, né? Como que a gente vence... Eu não sei se acho que eu respondi a Amanda, né? Acho que sim. Quais são, então, as etapas pra gente vencer essa vontade de não escrever, né? A gente tenta e não consegue começar. O primeiro passo, gente, é começar. Você vai ter que sentar um dia e falar, olha, hoje eu vou começar a escrever esse trabalho, tá? Tem que sentar e começar a escrever. Senão, não vai cair do céu. O seu orientador provavelmente não vai escrever por você, a não ser que ele seja um anjo caído do céu. Aí, quem sabe, né? Mas, não sei. Enfim. Você tem que, então, começar a escrever, tá? Depois de começar, então, sentei para escrever, vamos lá. Faça um esboço das figuras e das tabelas que você quer que estejam no seu artigo ou no seu trabalho. Mais uma vez, não precisa ser a figura linda, maravilhosa, perfeita, tá? Mas tenha um esboço. E imagine a ordem que você quer que aquelas figuras e tabelas apareçam no seu trabalho. Então, se você organizou os seus resultados daquela maneira que eu falei no começo, organizando os slides nos slides do PowerPoint, a essa hora você já tem tudo pronto. Então, você vai ter já um esboço na ordem em que você quer que aquelas coisas sejam discutidas. E pense que o seu trabalho tem que contar uma história. Então, você tem que fazer uma ligação entre cada um dos resultados, tá? Uma coisa tem que estar ligada na outra para você contar uma história. O artigo, ou a tese, o TCC, a dissertação, nada mais é do que uma história que você está contando do que você fez durante aquele tempo que você ficou fazendo aquele trabalho, tá? Se você, então, tem os slides no PowerPoint já pré-organizados, você já tem aí o esboço mais ou menos, então você só, copia e cola as figuras para o Word e vai organizando na ordem que você quer que elas apareçam. Com isso, você começa a enxergar o seu trabalho, tá? Você começa a
ver que ele tá ganhando forma e que você tem uma história ali para contar, e você também consegue ver se tem alguma coisa faltando, né? Então, só quando você começa a organizar os resultados e você começa a escrever, que você vê se tem alguma coisa faltando, algum buraco ali, algum experimento que você você poderia fazer, né? Então, você pode, isso vai te ajudar nessa parte. Terceira dica, para quem tem tendência a procrastinar, né, a demorar para escrever. Não comece o seu trabalho pela introdução. Nunca comece a escrever pela introdução. A introdução é a parte mais difícil de escrever, tá? Então, se você começar pela introdução, você vai ter vontade de parar. Você vai ter preguiça, você vai querer procrastinar, você vai querer jogar. Ah, amanhã eu termino, amanhã eu termino, amanhã eu termino. Então, não comece pela introdução. A introdução, ela deve ser a última coisa que você escreve no seu trabalho. Então, você nunca comece a escrever pela introdução, porque senão você vai tender a não continuar, a querer continuar a procrastinar, tá? A quarta coisa depois disso é começar pela parte experimental, tá? Então, a Kelly aí que perguntou, antes de ter resultados, por onde eu posso começar? Olha, é um pouco difícil, né? Mas se você já quer começar a escrever alguma coisa, você pode, se você já tem em mente quais são os experimentos que você vai fazer, você poderia começar já a escrever a parte experimental, né? Mais ou menos pensando o que você vai fazer. Ou então, eu acho que seria uma boa ideia também você começar a você ficar fazendo a sua revisão bibliográfica, né? Da forma que eu falei no vídeo que eu coloquei no IGTV ontem, né? Tem no IGTV, tem no YouTube e no Facebook. Fazer a sua revisão bibliográfica e procurar estar atualizado ali com tudo que está acontecendo na sua área, para quando você realmente começar a trabalhar, você saber direitinho o que fazer e qual é o objetivo daquilo que você está fazendo, né? Ó, o Wallace falou, a gente fica lendo o artigo e dá vontade de começar pela introdução, justamente porque é a primeira parte do artigo. Mas o artigo e a tese, o TCC, eles não são escritos, né, naquela ordem, né? Você geralmente começa pela parte experimental, faz tudo e, por último, vem a introdução, né? Então, não é porque a introdução é a primeira parte que ela tem que ser escrita primeiro. Então, ó, já falei que a gente tem que começar a escrever. Defina um dia, um horário sente para começar, tá? Segunda coisa, colocar as figuras e as tabelas na ordem que você quer que elas apareçam nos seus resultados de discussão, porque isso vai fazer você enxergar ali o seu trabalho como um todo. Depois, não começar pela introdução e, então, começar pela parte experimental. Porque se foi você quem fez aqueles experimentos, você está familiarizado com aquilo. Você sabe o que foi feito, como foi feito, em qual equipamento que você usou, né? Então, você está familiarizado com aquilo e você vai conseguir escrever aquilo. E como eu já falei num dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui, isso ajuda você a criar força, né, na sua cabeça de, bom, eu já consegui escrever essa parte, então agora eu acho que vai o resto. Então, a parte experimental é por onde a gente tem que começar. Mostrar como foi feita a sua coleta de dados. Eu não sei, gente, o pessoal das humanas, né? Eu não tenho contato com pesquisa das humanas, mas eu acredito que tenha trabalhos que envolvam coleta de dados, né? Ou entrevistas, por exemplo, ou estágios até em sala de aula, né? Tem pessoal que faz licenciatura, então com certeza tem etapas, né, experimentais,
não de bancada de laboratório igual a gente, mas tem essa etapa. Então é isso, começar pela parte experimental. Depois que você já fez, lembra que a gente está falando do esboço, tá, gente? Então não preocupe nesse momento em escrever o artigo mais perfeito, tá? O trabalho no português ou no inglês mais correto. Ó, então, depois que você escreveu a parte experimental, você parte para os resultados de discussão, tá? Então, seguindo aquela ordem que você já tinha pré-determinado para escrever, né, com as suas figuras e tabelas, aí você começa a escrever os seus resultados e discussão. Então, mais uma vez, não preocupe com as frases mais maravilhosas, porque estamos aqui fazendo um primeiro esboço, um primeiro rascunho. Depois que você tem escrito já a parte experimental e os resultados de discussão, aí você já tem um primeiro esboço do seu trabalho, você já tem ali uma coisa mais encorpada. Então, você poderia, nessa etapa, por exemplo, mandar esse primeiro rascunho para o seu orientador ou para a sua orientadora, para ele dar uma olhada. E aí, se você chegar para ele e falar, olha, escrevi aqui um pouquinho dos resultados de discussão do meu trabalho, vou te mandar por e-mail, você poderia dar uma lida, o professor já vai ficar tipo, nossa, gostei da iniciativa dessa pessoa. Então, isso é muito bom para você, tá? Vai ser bom para você, tanto como pessoa, porque vai te ajudar a aprender mais sobre escrita, e como pesquisador, né? Porque vai fazer o seu nome ali com o seu orientador. Isso é muito, muito legal. Nesse momento que você manda, né, a sua primeira versão pro seu professor, você então vai ter uma versão que vai vir com algumas correções e edições. Ou você mesmo, antes de mandar para o seu professor, você pode ali pensar, bom, já escrevi tudo o que eu precisava, então vamos conferir agora como é que estão as frases, está tudo fazendo sentido e tal. E aí depois você manda pro seu orientador, tá? Depois disso, gente, depois que você perceber que o seu trabalho tá bem legal, já passou por várias correções, porque vai passar por várias correções, tá? Isso é normal. Vai pro orientador e volta para você, aquele vai e vem, enfim. Aí você pode, quando você já tiver o texto bem ali, bem feito, né, que você acha que tá bem feito, seja em português ou seja em inglês, no caso, português para trabalhos TCC, tese, etc. Aí você consegue já, tendo uma noção do todo, escrever conclusões, o resumo, os agradecimentos, né? No caso de artigos, a gente sempre coloca agradecimentos. E aí, só depois disso tudo estar pronto, você vai escrever a introdução, tá? Então, tem que ser a última coisa, a introdução. E depois da introdução ainda, vem organizar as referências bibliográficas no seu texto. Por que só depois de escrever a introdução? Porque se você ficar parando a sua introdução, escrever uma frase, aqui eu quero referenciar fulano de tal. Aí você vai lá no Mendeley, procura aquela referência, farará, até você encontrar, até você colocar, ajeitar o formato bonitinho, você perdeu já o flow que você estava de escrever. Então, saiba ali, marque ali, aqui eu quero pôr uma referência, aqui eu quero pôr outra referência, aqui eu quero pôr outra referência. Tenha já o seu documento mais ou menos organizado ali, pensando quais referências você quer citar. E aí, só depois de escrever a introdução, para você não procrastinar de novo, aí você vai colocar as referências. Eu sugiro usar o Mendeley, tem nos outros softwares, mas eu tenho o vídeo aí do Mendeley para quem quiser aprender mais. E aí vai facilitar a sua vida neste momento, tá? A Ingrid mandou a pergunta aqui. O que mais tem me desanimado para escrever hoje é que meu projeto está em constante mudança e adaptações. Há alguma sugestão? Ingrid, eu acho que... Eu não sei que nível, né, de mudança e adaptação que o projeto está passando,
mas eu acho que acontece em todos, tá? A gente planeja uma coisa e aí o orientador pede para fazer outra coisa e aquela primeira coisa que a gente fez nem aparece no texto. Então, assim, eu sugiro que você primeiro faça aquela organização dos resultados nos slides de PowerPoint, coloque tudo que você tem ali e aí tente ir montando um quebra-cabeça do que você tem. Porque isso vai te ajudar também a pensar se aquela mudança que está sendo proposta ou aquela adaptação faz sentido, se ela faz sentido ou não dentro do seu trabalho, né? Mas comece por essa parte de organizar as figuras e as tabelas numa ordem da história que o seu trabalho está contando, para aí sim, né? Eu acho que você pode escrever a parte experimental, já começa a escrever alguns resultados que você sente que não vão ser mudados, mas isso é normal, tá? A gente escreve um trabalho achando que ele, daquele jeito que ele tá, ele vai ser o trabalho final, mas assim, passa por muitas mudanças. A gente tira experimentos que a gente fez, precisa fazer coisa nova, então eu acho que isso é da ciência mesmo, de sempre ter coisa nova, tá? A introdução seria igual referencial teórico? Olha, Kelly, geralmente na introdução a gente tem uma parte que é esse referencial teórico, né? Que você cita o que já foi feito na literatura e tal. Se é uma tese, geralmente vai ter um tópico só para isso, daí precisa ser uma coisa grande, um texto maior. Mas se é um artigo, vai ser ali um parágrafo da sua introdução, uma coisa menorzinha, tá? Bom, eu já falei aí o que eu já tinha pensado em falar, e aí eu tenho mais 2 perguntas que eu recebi na caixinha que eu abri nos stories. Eu vou respondê-las aqui, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, e se der tempo, né, porque já estamos aí com 40 minutos de live, falei demais, hein, gente? Aí a gente continua. Uma pergunta que a Renata me mandou, não sei se ela tá aí, se tiver, manda um oi aí, Renata. Ela me perguntou o seguinte: começar a escrever em português, no caso de um artigo, tá, gente? Começar a escrever em português e depois traduzir para o inglês, ou começar a escrever já em inglês? Eu vou dar a minha opinião sobre essa pergunta. Na minha opinião, é melhor a gente começar direto em inglês, tá? Se você acha que você não tem muito conhecimento de inglês para já começar ali de cara escrevendo em inglês, treine a sua escrita. Como que você vai treinar a sua escrita em inglês? Lendo, tá? Se você acha que você não tem muita capacidade de escrever em inglês, leia. Pegue os artigos da sua área, pegue as revistas com maior fator de impacto, tente ler ali pelo menos uns 3 artigos por semana, sem prestar atenção muito, sem querer entender muito o que foi feito no trabalho em si, mas ali tentando pegar os jargões que são mais utilizados, as palavras que são mais utilizadas, o tipo de estrutura que é utilizado para escrever os textos nesses artigos. Então, se você começar a ler bastante e aí marca, né? No PDF ele tem como você marcar partes que você achou importante. Então, faça esse exercício. Gente, a escrita é um exercício. Então, tente pegar artigos da sua área para ver o que é mais utilizado, tá? Comece, então, a ler a parte experimental. Tipo, pega ali 2 artigos. Hoje eu vou ler a parte experimental deles e deixa eu ver como é que eles colocam, descrevem os experimentos, como que são feitos. Então, isso vai te dando ideias de palavras que vocês vão utilizar para escrever os artigos de vocês, tá? Isso vai te ajudar também a aprender o inglês, principalmente o inglês científico. Mas vocês vão começar com isso a dar aquele up no inglês de vocês, né? Ah, não entendi essa frase. Bota no Google Tradutor, porque
Ele, às vezes o Google Tradutor dá umas mancadas? Dá, mas ele vai te ajudar ali. Não entendi, deixa eu colocar aqui, eu vou entender a ideia da frase pelo menos, né? Não crie essa barreira na sua cabeça de que, eu não sei escrever, eu não sei inglês, então eu simplesmente nunca vou conseguir escrever um artigo. Não, gente, vocês vão conseguir sim, tem que treinar, é treino. E vocês acham que quem é nativo aqui escreve super bem, maravilhoso, tudo lindo, né? Não, não é. Já peguei artigo de gente daqui que o meu orientador me deu pra ler e tava assim, um inglês muito confuso. Eu falei, olha, pra mim tá muito confuso esse texto. E o cara era canadense, o menino que escreveu, tá? Então, não é porque é nativo que vai sair perfeito também. Então, tenham isso em mente, não tenham essa barreira. Quebrem essa barreira e comecem a ler inglês e aí vocês vão conseguir entender mais e conseguir escrever mais em inglês, tá? Cada vez mais a gente vai melhorar. Nunca vai ser perfeito, ninguém é perfeito, mas a gente vai melhorar. A gente vai errar muito. Sim, vamos errar, o orientador vai mandar o texto com um monte de correção. Vai ser assim, ali, tudo vermelho, tudo riscado, mas com isso você vai aprender. E uma coisa, orientadores que estão aí e alunos, peçam para os seus orientadores deixar no Word as alterações marcadas, as alterações que eles fizeram no texto. Porque isso vai te ajudar a entender o que você tinha escrito antes e qual que seria o jeito mais correto de você escrever aquilo. Né? Então você vai ver, poxa, eu escrevi desse jeito, mas pelo jeito, o jeito melhor de escrever é de tal jeito. Então vocês vão conseguir visualizar o que você errou e vão poder aprender, né, a escrever da forma que seria a forma mais correta, porque provavelmente o seu orientador tem mais experiência naquela área do que você, né? Bem provavelmente. Bom, então é isso. A gente sempre vai melhorar, a gente sempre busca melhorar cada vez mais, né? Lembrando que perfeição, gente, não existe. Laís me perguntou o seguinte: como fazer para focar em um tema e não começar a abranger muita coisa quando eu começo a escrever? Então, essa pergunta ela me mandou ontem na caixinha que eu abri nos stories. E se mais alguém aí tem alguma pergunta, acho que dá tempo de responder, hein, galera? Então, pode mandando aí, tá? Vamos lá. Laís, como fazer para focar e não sair falando de tudo? Bom, eu acho então que para quem tem essa dificuldade, a gente tem que pensar que, principalmente na introdução, né? Eu acho que é difícil, a gente muitas vezes quer falar sobre tudo. Vamos pensar no funil que eu falei no vídeo que foi ao ar ontem no IGTV. Pense que a sua introdução ela tem que ser um funil que vai levar para o seu tema do seu trabalho. Então, inevitavelmente, você tem que começar falando da sua grande área, né? Então, você trata ali dos assuntos, mostra referências de grandes nomes da área ou coisas mais gerais que foram feitas na sua área. E aí, você vai afunilando para chegar no seu tema ali do seu trabalho mesmo, né? Então, é aquela coisa. Não adianta você querer... Bom, ontem eu tava discutindo isso com o Wallace, meu marido, e ele me deu um exemplo maravilhoso. Não adianta se o seu trabalho, se você está falando de bananas, você começar a citar um estudo que foi feito com berinjela e destrinchar ali o estudo da berinjela e tal, sendo que o seu trabalho não tem nada a ver com aquilo, tá? Então, você pode citar, por exemplo, foram feitos já estudos com bananas, maçãs, berinjelas, sei lá mais o que, mas quando eu estou falando, o meu foco aqui é falar de bananas nesse trabalho, então vamos focar no meu tema, né? Então, pense que principalmente a sua introdução é um funil que tem que te levar ao tema do seu trabalho, tá? Então, eu acho que eu gosto de pensar assim para tentar focar na hora de escrever. Claro que a gente tem que dar um conhecimento prévio para o leitor, mais extenso, né, da área, e aí ir passo a passo construindo essa história na introdução, na cabeça do leitor, para fazer ele entender
onde que o seu trabalho vai chegar, qual é a grande contribuição do seu trabalho para aquela área. Bom, gente, era isso que eu tinha planejado falar com vocês sobre esse assunto. Deixa eu só ver aqui se tenho mais alguma pergunta. Obrigada, Wanda e Kelly, falando que tá ótimo. Muito obrigada, gente. Yasmin, como você estipula prazos para a escrita? Um prazo por tópicos do artigo é uma boa opção? Olha, Yasmin, eu vou te falar a minha experiência, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com prazos assim super definidos, tá? É claro que uma tese você tem um prazo. Se foi um artigo que foi convidado, você vai ter o prazo ali para entregar ele. Mas porque o que acontece? Tem tópicos que vão te demandar ali muitos dias de reflexão, de escrita, melhorar a figura, para ele ser finalizado, né? E tem outros tópicos que vão sair mais fácil. Então, daí você pode pensar assim, mais ou menos na sua área, assim, no seu trabalho. Se você acha que você funciona melhor assim, né, escrevendo, hoje eu vou escrever isso, amanhã eu vou continuar nesse mesmo tópico, mas no dia depois de amanhã eu tenho que começar outro tópico. Se você acha que você funciona melhor assim, é válido, mas não se prenda muito a isso, porque senão você vai ficar se sentindo mal também, né? Se você não conseguir cumprir com se você não conseguir cumprir com o seu roteiro de trabalho, né, que você propôs para você mesma, você vai se sentir mal por aquilo, que você vai achar que você não está sendo produtiva, e aí você vai se cobrar cada vez mais e isso não vai ser legal, tá? Se você tem realmente um prazo, meu orientador me deu até dia tal para eu entregar isso aqui, tente fazer o melhor que você conseguir ali dentro daquele prazo. Mas se você não tem um prazo super bem definido, eu acho que você não precisa se cobrar super por isso, tá? É a minha opinião, mas eu sei que cada pessoa vai funcionar de um jeito, então se pra você funciona melhor estipulando os prazos por dia ali, que cada dia eu vou fazer uma coisa, então eu acho super válido. Mas, mais uma vez, não se cobra excessivamente por conta disso, tá? Eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Muito obrigada de verdade, tá? Então é isso. Se ficou mais alguma dúvida, podem me mandar por mensagem aqui no Instagram, que aí eu tô sempre fazendo os vídeos e fazendo posts sobre isso. Sobre esse foco, né, na escrita científica, tá? Muito, muito obrigada. Espero que tenha ajudado vocês. E bora escrever, gente. Quero ver. Gente, muito obrigada pelo apoio. Boa noite aí pra vocês. E até a próxima, tá? Um beijo. Obrigada. Tchau.